Graças a paz, irmãos. Então, deixa eu falar para vocês como é que a gente vai fazer no mês de dezembro. A gente vai falar sempre para que estejamos sempre inteirados. A semana que vem nós teremos no dia 14 nossa reunião de liderança, para vermos nossa agenda do primeiro quadrimestre de 2022. Se você quiser participar, entre em contato comigo. Você pode participar. Conversaremos sobre agenda, veremos um pouquinho sobre datas, horários. Conversaremos sobre planejamentos. No dia 18, sábado que vem, nós teremos manhã de consagração. No dia 24, todo ano nós fazemos nosso Natal em família. Então a minha oração é que você esteja em família no dia 24. No dia 25, o sábado, dia 25, estaremos aqui às 19 horas para a nossa celebração. Então, dia 25 estaremos às 19 horas para a celebração. No dia 26, é domingo, nós não teremos programação aqui. Então, dia 26 não teremos programação. Teremos no dia 31, é uma sexta-feira, nosso culto e ação de graças pelo ano 2021 às 19 horas. E, logicamente, oraremos ao Senhor agradecendo e também rogando por suas bênçãos para o ano que está chegando. No dia 31, sexta-feira, às 19 horas. No sábado, naturalmente, é feriado mundial. E no domingo, dia 2, não teremos programação. Então, não teremos programação no dia 26/12 e no dia 2 de janeiro. A minha oração para esses 2 dias é que vocês estejam em família, como eu estarei com certeza. Aniversariantes da semana, nós temos no dia 15, Flavinha. No dia 17, Natália. No dia 18, seu Nelson. Eu gosto dessa família assim, até aniversário é tudo junto. 17, Natália, 18, Nelson. No dia 19, irmã Geni. Então, obrigado, Paulo. A minha oração é que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, multiplicando bênçãos, ministrando paz, amor, alegria, unção, para que o Senhor continue abençoando. E assim, deixa eu falar para vocês também, porque a gente tem anunciado que a partir de janeiro nós voltaremos com as nossas reuniões no domingo pela manhã. Ainda estamos conversando como é que vai ser esse culto à tarde, tá? A gente tudo vai ser questão de provarmos como será, tá? Então, se ficará muito perto, término do culto da manhã com o início do culto da tarde. Por enquanto, a gente está deixando às 17 horas, faremos uma pesquisa entre vocês, tá? Em janeiro nós já está marcado, dia 3 de janeiro nós começaremos a restauração desse lado aqui, trocando todas as janelas, colocando uma porta. E aí nós também, nesse sentido, veremos uma data melhor para começar a reunião da manhã. Na primeira semana de janeiro nós não teremos, então temos tempo para perguntar para conversarmos sobre isso aí. Nós vamos conversando e anunciando sobre tudo. Romanos capítulo 12, versos 4 a 8. Estamos falando sobre a vida na comunidade, ou a vida da comunidade no altar. Como se faz, A gente está caminhando nisso, tá? Então, nós vimos na primeira semana o Paulo apresentando a motivação para a oferta pessoal. Vimos que o sacrifício agora é vivo, pessoal e intransferível. Vimos que o seu corpo, presta culto racional a Deus. Esse culto racional indica a transformação em obediência, A gente caminha nisso, tá? Como é que é esse culto? O apóstolo Paulo diz que devemos falar pela graça, pela graça que foi dada. Isso a gente já viu na segunda semana,
ou seja, na semana passada. Exerça humildade, não seja orgulhoso. A arte de viver no corpo exatamente assim, pela graça. E vimos que o culto racional me indica a transformação em obediência, né? Nesse sentido, a gente continua. Hoje pela manhã, no mesmo tema, eu falei que função não é opção para quem faz parte do corpo, tá? Então, se você quiser saber o que eu falei sobre isso, você vai lá no meu canal do YouTube, a mensagem está lá. Função não é opção para quem faz parte do corpo. E também falei que os mandamentos do Senhor não são pesados. Então, a gente está vendo como é. Se alguém me disser um dia, pastor, você não me disse como é que se vive essa vida com o Senhor, com Deus na comunidade. Eu estou falando sobre isso já há 3 semanas. Vamos dar continuidade em Romanos capítulo 12, nos versos 4 a 8. Romanos 12, 4 a 8. O apóstolo Paulo diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva-se de ensinar. Ou, aliás, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Versículos 4 e 5 nós vimos com detalhes na semana passada. Tá? Citei o verso 7, mas eu estou aprofundando um pouquinho mais hoje. O que o texto me ensina nesse sentido? O texto me ensina que o amor é a base do serviço, do ministério. Eu vou repetir. Toda vez que eu falo de ministério aqui, eu não estou falando do ministério institucionalizado. Eu tenho ministério pastoral, sou pastor da Igreja Batista Betânia. Eu não estou falando desse ministério institucionalizado. Eu estou falando do serviço que todos nós exercemos no corpo de Cristo, tá? Então veja o verso 9. Quando o apóstolo Paulo diz assim, a gente está em Romanos capítulo 12, verso 9. O amor deve ser sincero, o que é mal, aliás, o amor deve ser sincero, tá? Odeiem o que é mal. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram aos outros mais, ou prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nesse sentido, a gente está no verso 10, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Verso 11, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Verso 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Tá? Então, a gente já viu os versos 9 e 10, mas eu quero frisar aqui, a gente vê esses versos na semana que vem. Eu quero frisar a palavra amor aqui. A gente está falando de amor ágape. A gente está falando do amor que é dado, derramado por Deus em nós, e a gente exercita. Né? Semana passada eu fiz um questionamento. Existe amor não sincero? Né? Existe esse tipo de amor? Na realidade, né, eu fiz para ver se aguçava vocês, porque o apóstolo Paulo está falando de um amor hipócrita. De um amor hipócrita. Quando ele diz o amor deve ser sincero, ele está dizendo o amor não deve ser fingido, deve ser sem hipocrisia. Tá? E o que você está querendo falar com isso, Emilson?
Nesse sentido, eu quero falar sobre Jesus Cristo, né? Quando Ele me amou. Quando Ele me amou. E naturalmente, Ele ama todos nós. Né? Esse amor é um amor sincero. A gente vai ver versículos já sobre isso, certo? Quando Ele diz assim, odeiem o que é mal. Ele está dizendo, abominem, detestem o que é mal, tá? Apeguem-se ao que é bem, ou o que é bom. Veja, como é que a gente abomina o mal? A gente se apega ao bem. Abominar o mal é se apegar ao bem. Quando a gente se apega ao bem, logicamente a gente não está querendo fazer o mal e aborrece o mal, que é como está em algumas outras traduções, tá? No versículo 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Tá? Filadélfia é o amor fraternal que está aí, certo? Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Isso é consequência. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Veja como é que é o serviço. Esse serviço a Deus é um serviço em amor. Na realidade, a gente vai perceber que isso aqui fica mais pesado a partir do verso 14, certo? Porque é muito fácil você servir a Deus em amor quando não há perturbação, tá? No verso 12, alegrem-se na esperança. Essa esperança aqui é a esperança de rever o Senhor Jesus. Tá? É a esperança da volta de Cristo. Ele diz que nós devemos ser pacientes na tribulação, tá? Ou seja, não estejam ansiosos por coisa alguma, conforme Jesus Cristo diz, conforme o apóstolo Paulo mesmo diz. Sejam pacientes na tribulação. O que é paciência? É entender que a tribulação, demorando ou não, ela passa, certo? Então, se a gente tem paciência, hoje, eu falando com uma pessoa que está sofrendo por causa de alguns acontecimentos em sua vida, eu disse para ela que não há amadurecimento na vida sem sofrimento. E não há, irmãos. Né? Você não pensa em amadurecimento se não sofre. Tá? Se você curte, você só curte. Mas você reflete quando você sofre. Tá? Mesmo que seja para ficar com raiva. Mas você reflete. Tá? Então, nesse sentido, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Quando o apóstolo Paulo fala de oração aqui, ele está falando, vejam, a gente continua falando sobre gentio e judeu. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja em Roma, onde a maioria era de gentio, e aliás, vendo o vídeo da semana passada, toda vez que eu usei gentil no plural, eu usei gentis. Depois que eu cheguei em casa, caramba, eu usei gentis. Gentios, tá? O apóstolo Paulo está falando a judeus e gentios, certo? Então, quando o apóstolo Paulo fala perseverem na oração, ele sabe com quem está falando. O judeu tinha um horário específico de oração, tá? Poderia estar aonde estivesse, ele tinha que parar para orar. Eu conheço um casal que esteve agora em Dubai. E ele disse, eles disseram, Emildson, é muito séria a oração para eles. Quando chega no horário da oração, eles podem estar onde estiverem. Tá? Por exemplo, você está fazendo compras num shopping, mas chega o horário da oração, aí aquela música específica da oração toca no shopping. Aquilo eles têm alto-falantes espalhados por toda a cidade, aquela música toca, e aonde estiverem, eles simplesmente esticam o tapetezinho deles e se ajoelham em direção de Meca para fazer a oração. O apóstolo Paulo está falando mais ou menos isso aqui, certo?
Então, ele não está falando de, separe uma hora para fazer isso. Ele está falando de, sempre que precisar, você precisa orar. Sempre que precisar, você precisa orar. Não especificamente em horário certo. Verso 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Vejam, quando ele fala sobre compartilhem, a palavra usada aqui é koinoneu. A gente está falando de contribuição, de koinonia, né? De compartilhar mesmo, tá? E a hospitalidade é filoxenia, que quer dizer hospedagem, literalmente, tá? Então, apegar-se ao bem, ao naturalmente bom, tá? Aliás, apegar-se ao bom, ao naturalmente bom, se abomina mal. Dedicar-se uns aos outros, essa dedicação é uma dedicação concomitante, tá? Eu acho interessante, porque às vezes eu digo a uma pessoa assim, olha, você tem que fazer a sua parte. Aí ela diz assim para mim, só eu faço a minha parte? Não era esse o objetivo de Jesus Cristo nem do apóstolo Paulo. Quando Jesus Cristo diz, ame ao seu próximo como a si mesmo, ele está falando para mim. Mas ele está falando para Heloísa também, certo? Então, quando ele fala para Heloísa, a Heloísa me ama, eu a amo, certo? Então, há uma reciprocidade de amor. É concomitante isso. Então, nesse sentido, essa dedicação, ela é uma dedicação de duas vias. Eu coloco, mas eu recebo, tá? Quando o apóstolo Paulo fala sobre as ofertas, ele vai falar isso aos coríntios, ele diz, vocês estão ajudando para que no futuro, se vocês precisarem, sejam ajudados também. Mas isso não é propositadamente, não é troca. Tipo, eu vou fazer porque com certeza, né, essa pessoa vai me devolver o que eu estou fazendo de bom para ela. Esse não é o objetivo, porque se a pessoa não devolver, você termina ficando frustrado e culpando Deus por causa disso. Tá? Mas no corpo deveria acontecer assim, tá? Então, estimar em honra um ao outro, tá? Quando o apóstolo Paulo diz, prefira dar honra aos outros, é que é melhor de mim para o outro. Isso é interessante, viu? Quando o apóstolo Paulo diz que eu tenho que honrar o outro, o apóstolo Paulo diz que tem que ver o melhor do outro no outro. Não é olhar para vamos usar entre aspas, essa palavra que eu não gosto muito não, os defeitos do outro, né? Não é ficar olhando para os problemas do outro, para os defeitos do outro, é para olhar o positivo no outro, né? Eu sempre que alguém traz alguma pendência para mim acerca de outro, eu digo assim, muitos de vocês já ouviram isso de mim, olha só, por trás de uma atitude sempre tem uma história. Por trás da minha atitude tem a minha história, né? E se você tentar entender a minha história, você vai entender a minha atitude, né? E aí você vai poder me dar honra nesse sentido, tá? Então, esse honrar é eu detectar o melhor do outro no outro, tá? A palavra fervoroso no espírito aqui é como se meu espírito estivesse queimando. Essa mesma palavra é usada para a água quando está fervendo, borbulhando, se expandindo. Então aqui a gente fala para demonstrar grande zelo, paixão, calor, né? Nesse sentido, o meu serviço ao Senhor deve ser fervoroso, apaixonado, expandido, né? Como se eu estivesse fervendo, o meu espírito estivesse fervendo e eu fizesse assim, certo? Então, esse é o objetivo. Mostrar grande zelo, paixão, tá? Então, como eu já falei, a hospitalidade é também usado para amor a estranhos. Amor a estranhos. Então, eu queria só deixar alguns versos aqui para que você entenda
que esse amor é a base do serviço no ministério. Veja quando Paulo fala sobre os seus sofrimentos em 2 Coríntios capítulo 6, nos versos 3 a 6. 2 Coríntios 6, 3 a 6. Ele diz assim: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério, veja, ministério aqui é serviço, não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. Esse amor sincero aqui, eu vou usar a palavra no original romano, é o amor sem cera, né? É o amor sem maquiagem. Existe o falso amor, existe o amor fingido. Amor fingido não é amor. Tá? Eu quero deixar algo bem claro aqui, porque a gente vai ler já já sobre isso. O amor que não consegue ser praticado é o amor fingido. Porque você tenta forçar a barra, certo? Vou falar já já sobre isso. Então esse amor sincero, né, no original, é o amor sem cera, sem maquiagem, tá? Em Filipenses capítulo 2, nos versos 3 a 8, Filipenses 2, 3 a 8, o apóstolo Paulo diz assim, olha, nada façam por ambição egoísta. A gente falou sobre egoísmo a semana passada, sobre orgulho, estamos falando hoje de novo, né? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Gente, isso aqui, como é que eu diria? Isso aqui é o cerne do Evangelho. Vejam que isso, Jesus fala sobre isso, Jesus traz para a base do Evangelho. Ele vai dizer, ó, ame ao seu próximo como a si mesmo. Ele diz, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Deixa eu dizer mais uma vez para vocês, quem não consegue perdoar, quem não consegue amar, quem não consegue entender esse texto aqui, e diz até que entende, mas na prática não consegue fazer, certo? Não entendeu o Evangelho. Não entendeu o Evangelho, tá? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha só, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Eu gosto da tradução da atualizada que diz aferrar-se, como se fosse marcado mesmo. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz, né? Aqui, olha só, a atitude é bem diferente de alguns de nós, né? Eu sou filho de Deus, mas não conto ser filho de Deus, eu não me apego a isso. Por ser exatamente filho de Deus, eu estou aqui para servir, não para ser servido, certo? E eu não sou maior, sou menor. Eu não sou o Senhor, sou escravo. Eu falei a semana passada, ele lava os pés dos seus discípulos e diz, vocês me chamam mestres, me chamam de Senhor, e realmente eu sou, mas eu vivo entre vocês como quem serve, né? Eu sou escravo, eu sirvo a vocês, e fiz isso para vocês entenderem que vocês devem fazer uns com os outros, né? Então é isso que eu estou dizendo, quem não entende isso não entende Evangelho, pode ser crente,
pode frequentar uma igreja evangélica, pode fazer parte das estatísticas do IBGE como evangélico no Brasil, né? Pode carregar um título, por exemplo, pode ser um pastor, um diácono, diaconisa, pastora, pode ter um ministério famoso, né? Pode ser que você diga assim, meu ministério é ser levita, eu sou levita, graças a Deus, né? Mas você não entendeu isso aqui? De nada adiantou, certo? Então ele simplesmente diz que Jesus Cristo se esvaziou de si mesmo e se entregou. Essa palavra servo aqui é escravo, tornou-se semelhante a homem e se entregou pelo homem, humilhou-se a si mesmo. Tá? Bem diferente do discurso da grande maioria de nós, que conta muito com orgulho. Tá? Nesse sentido, eu entendo que o texto me mostra também que esse cuidado é igual para todos, inclusive para aqueles que nos tratam mal. Esse cuidado é igual até para com os que te tratam mal. Tá? Então, que cuidado é esse que você está falando, Emilton? Eu estou falando do amor. O amor que você tem por aqueles que te amam é o mesmo amor que você deve ter por aqueles que te odeiam. Isso é chave no Evangelho. Se você não consegue, sinto muito. Não está vivendo o Evangelho. Com que autoridade você está falando isso? Está falando isso, Emilton? O nome de Jesus Cristo. Essa é a autoridade que eu falo. Não é porque eu sou pastor, não. É por causa do nome de Jesus Cristo. É Ele quem diz isso. Tá? Então, veja a partir do verso 14. Abençoem. Sabe o que é abençoar? É falar bem, elogiar. Fale bem. Elogie aqueles que os perseguem. Abençoe-nos. Não os amaldiçoem, ou seja, não falem mal, não desejem mal a essas pessoas. Aí ele continua, alegrem-se com os que se alegram. Né? A palavra aqui tem uma conexão etimológica com graça. Né? Fique agraciado com aqueles que estão agraciados. Tá? Alegrem-se com aqueles que se alegram. Mas também chorem, lamentem com os que choram. Lamentem. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Que atitude é essa? Não sejam orgulhosos. A palavra orgulhoso aqui é arrogante, alto, elevado. Não seja altivo, orgulhoso. Mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Ou seja, sejam humildes de espírito. Tem uma baixa atitude em relação ao outro, bem diferente do que o mercado fala, prega, inclusive para a igreja. Né? O discurso da igreja, né, da instituição, tem sido muito diferente disso aqui. Tá? Não ande com quem você não deve andar, ou tipo, cuidado com aqueles que te fazem mal. Se você se sente mal do lado de fulano, não fique com ele. Né? Procure para você os melhores, os bons. Esteja do lado de pessoas que lhe levantem. O texto bíblico diz diferente. O texto bíblico diz assim, seja humilde. Né? Estejam dispostos a associar-se a pessoas com posição inferior, certo? Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Isso quer dizer, não sejam orgulhosos. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto. Sabe o que é correto aqui? Não é correto aos meus olhos, não é correto aos olhos da sociedade. Correto aqui no original é o que é bonito, como um sinal externo de caráter interior. O que é nobre, o que é bom, honrado, é digno. Né? Nesse sentido, correto aqui é aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Tá? Não retribua ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto, o que é digno, o que é bom, né? O que te traz como um sinal externo desse teu caráter interior, do que é correto aos olhos de todos. Nesse sentido aqui, o correto, né, é fazer o que Deus quer que você faça, para que todos vejam que você está fazendo o que Deus quer que você faça. Vejam, o objetivo
não é diferente do objetivo lá para Israel. Olha, eu estou escolhendo uma nação, eu vou abençoar essa nação, porque as pessoas verão como essa nação é abençoada e também vão querer ser abençoadas. Tá? Ah, é a igreja? Então é a igreja. As pessoas olharão para a igreja e verão o amor que a igreja sente no mundo. As pessoas verão que a igreja age diferente das pessoas que não fazem parte dela. E as pessoas verão que a igreja é abençoada por mim exatamente por causa disso. E as pessoas também vão querer me seguir por causa da igreja. Então, o objetivo aqui é fazer o que é correto na palavra de Deus para que todos os olhos vejam isso. Tá? Verso 18. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. O apóstolo Paulo cita Provérbios 20 e 22 de forma livre. Né? Provérbios 20 e 22 diz assim, não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. É o que diz Provérbios 20 e 22. Né? Diferente do que eu ouço muitas pessoas dizerem por aí, inclusive em pregação. Né? Verso 20, ao contrário, né? Vamos ler o 19 de novo. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo, veja, a palavra é inimigo, se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O que ele está dizendo é, trate seu inimigo com amor. Sabe, irmãos? É muito interessante quando eu falo sobre essas coisas, e aí eu falo, e eu quero, como é que eu diria? Confrontar você, para que você vá para o original, testificar se realmente o que eu estou falando aqui está escrito. Quando eu falo, eu fico olhando para os olhos e vejo os olhos de algumas pessoas dizem algumas coisas. Eu, de vez em quando, falo a algumas pessoas que eu atendo no consultório, né? Eu acho que eu vou botar um espelho, porque são duas poltronas, na realidade um sofazinho para dois lugares e uma poltrona, né? Um fica em frente ao outro no consultório. E aí eu falo para eles assim, acho que eu vou botar um espelho bem grande aqui. Para que o espelho? Para que quando você ouvir as coisas, você olhe para você e olhe suas feições, sua face. Como é que você reage nisso? Eu queria ter um espelho aqui, para vocês se olharem. Então, o apóstolo Paulo fala o que Jesus Cristo fala. Ame o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Mas, Hamilton, você tem que entender, ele está fazendo tudo para me prejudicar, ele está queimando meu nome, ele está me dando rasteira, ele está armando contra mim. Ame o seu inimigo. Ame o seu inimigo. A base aqui sempre será o amor. Eu não estou falando que você tem que fazer força para se abster de sentimentos. Eu estou falando que isso é muito natural. Porque o amor de Deus é derramado de tal forma que você não consegue. Olha só, você não consegue odiar nem o seu inimigo. Por que você não consegue odiar o seu inimigo? Porque você combate o mal com o bem. Não tem lugar para mal dentro de você. Não tem lugar para o maligno dentro de você. O Espírito de Deus te preenche de uma forma que as pessoas te dão rasteira, falam mal de você, né, esfaqueiam por trás, armam arapucas, né, as coisas acontecem. O que você tem é transbordar o amor de Deus sobre a pessoa. É por isso que o apóstolo Paulo diz, ele tem fome, dá de comer para ele. Tem sede, dá de beber. Né?
ele vai perceber um dia, caramba, eu estou perseguindo tanto essa pessoa, estou fazendo tanto mal, mas ela só tem amor para mim, que história é essa? Isso é que é juntar brasas vivas na cabeça dele, tá? Então, aqui não é apenas abster-se de sentimentos, é ter a certeza de que o Espírito está em você de tal forma que não tem lugar para você pensar mal para o outro. Aqui só tem lugar para o bem, para o Espírito de Deus. O espírito do maligno não habita em você. Não há condenação para aquele que está em Cristo. Tá? A graça e a misericórdia andam com aqueles que entendem o amor de Deus. É isso que eu estou falando. E aqui eu falo de empatia, que é uma palavra que eu falo muito como psicólogo, irmãos. O que é empatia? É sentir com o outro que o outro está sentindo. Eu vou falar algo aqui, eu vou convidar você a pesquisar, principalmente aqueles que são de ciência mesmo, os nossos mestres e doutores da igreja. Pesquise sobre neurônio espelho. Neurônio espelho. Pesquise. Deus é muito lindo. Deus é muito lindo. Né? Pesquise sobre neurônio espelho. Né? De uma experiência que foi de uma descoberta que foi feita por acaso em 1990. Quando um grupo de pesquisadores estavam mapeando cérebro de macaco. Né? E de repente, só mapeando. E de repente, um pesquisador, na realidade um auxiliar, entra com um sorvete na sala. E a sensação do auxiliar consumindo aquele sorvete é percebido no cérebro do macaco. Ou é percebida no cérebro do macaco. E aí tem alguma coisa aqui. Né? E aí eles perceberam que de repente as coisas acontecem assim, quer ver? Quantas vezes você está assistindo um filme, que o filme é emocionante e você chora com o personagem ou com a personagem do filme? Quantas vezes você se assusta com o personagem ou com a personagem do filme? Quantas vezes você simplesmente se arrepia com o arrepio do filme? Quantas vezes você vê fulano sofrendo e se comove interiormente pelo sofrimento do fulano? Isso é papel do neurônio espelho. A chave da empatia está no neurônio espelho. Isso é algo que eu venho estudando. Né? E aí quem botou esse negócio na gente? Quem botou esse negócio em mim? Quem foi que botou simplesmente eu olhar para um morador em situação de rua e sentir a dor do cara lá, chorando, porque não tem comida para dar para o filho? Quem botou esse sentimento em mim de abraçar alguém no meio da rua, a chuva comendo, né? E de repente alguém chorando me abraça e eu começo a chorar junto com ele, sem nem saber por que ele está chorando? Quem que botou isso em mim? Quem faz isso é empatia, irmãos. E empatia é algo que não é forçado. Né? E aí se você pesquisar sobre empatia, eu não vou falar porque o tempo já foi, né? Mas vem da palavra pathos no grego, né? Que é paixão. Também é uma palavra usada para doença, né? Mas é a palavra que te envolve, sente o que a pessoa está sentindo, é mais ou menos isso. Tá? Então olha só. A gente está falando de empatia. Quando o cara simplesmente arma alguma coisa contra mim, se eu conseguir entender que ele está fazendo aquilo porque tem uma história por trás na vida dele, eu vou conseguir entender porque que ele está armando essa cilada para mim. E eu vou perdoá-lo tranquilo e derramar o amor de Deus sobre ele. Isso é prática. Já ontem eu estava falando num encontro que eu tive, depois eu lembrei, contei em casa, né? Uma certa vez que eu estava no banco ainda, isso faz muitos anos, eu ainda trabalhava na primeira igreja, né? Então eu estava no banco e fui escalado para treinar alguém para ser meu auxiliar no meu setor.
Depois eu descobri que eu estava treinando meu chefe, né? Porque me botaram para treinar, auxiliar, mas na realidade me usaram para me dar um golpe depois. Depois que ele estava muito bem treinado, né? Aí deram o ar, simplesmente deram, nem conversaram comigo, mas a fala foi assim: eu queria que você treinasse fulano porque vai ser seu auxiliar no futuro. Eu treinei, né? E aí no futuro que chegou, né? Simplesmente chegou, foi a promoção dele e eu fiquei como auxiliar dele, né? Essas coisas acontecem, tá? Então, nesse sentido, a palavra de Deus funciona para nós assim. Eu quero terminar. Veja Mateus capítulo 20, nos versos 25 a 28, e eu vou trazer textos que eu tenho trazido muito para vocês, só para que a gente reforce mesmo, tá? Para que vocês entendam que, na realidade, o serviço a Deus é feito com amor, não é por obrigação. E esse amor é realizado até com aqueles que são seus inimigos declarados, tá? Eu quero dizer aqui, novamente, que o serviço aqui não é aquele serviço restrito a essas 4 paredes. Eu estou falando da vivência diária, tá? A gente está estudando, tem falado sobre isso. Então veja, Mateus capítulo 20, versos 25 a 28, né, quando a gente viu esse texto a semana passada, né, quando chegam para Jesus Cristo para tentar, né, usar tráfico de influência. Nós queríamos ficar do teu lado quando tu estiveres na glória. Um do lado, outro do outro. E aí os outros discípulos, com inveja, porque foi inveja mesmo, eles começaram a brigar entre eles para saber quem seria o maior para que acontecesse assim, tá? E aí Jesus, no verso 28, diz claramente, aliás, no verso 26, não será assim entre vocês. Os líderes, os governadores, os presidentes, os príncipes, os reis, eles reinam dominando a sua nação. Entre vocês não deverá ser assim, ou não deve ser assim. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Ele fala claramente, né, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Tá? Isso é o quê? Isso ele está dizendo para Emilton. Emilton, olha, pode até te humilhar, mas você vai continuar agindo da mesma forma. Vai continuar agindo da mesma forma. Mas, Senhor, eu vou continuar indo lá. Vai, Emilton, vai. Vai. Eu vou dizer para vocês uma coisa. De Heloísa para mim, de mim para Heloísa. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui 31 anos depois de casado. Não estaríamos. Se não fosse assim, olha, amor, eu quero conversar com você. Eu não estou afim, mas a gente precisa conversar diante de Deus. Eu estou falando dela para mim também, porque ela faz isso também. Então, a gente está falando assim, se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Certo? Então, nesse sentido, é assim que Jesus fala. Em Mateus capítulo 5, nos versos 44 a 48, Mateus 5, 44 a 48, o Senhor diz, olha, isso é metade do discurso dele já, mas eu só quero destacar, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Perceba, essa fala de Jesus Cristo é basicamente a mesma fala do apóstolo Paulo. Ou seja, a fala do apóstolo Paulo é a fala de Jesus Cristo. Mas eu quero destacar aqui para vocês. Semana passada eu disse para vocês que salvação para mim não é resultado de levantar a mão. Salvação é consequência de entender o chamado de Deus, o serviço do Senhor. Muitas pessoas questionam isso quando eu falo, mas olha só o que está escrito aqui. Amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo aqui é que se você não amar os seus inimigos, você não é filho de Deus. Você não é filha de Deus. Você tem uns bons títulos.
E você pode até falar mal de mim, eu não tem problema com isso não, minhas costas são largas para isso. Mas é o que está na palavra de Deus. Sinto muito. Ou ama, ou não é. E o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 13, né? Então veja, continuando, verso 45. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. E ele diz assim, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Qual é a vantagem de amar a quem me ama? Qual é a vantagem? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês, ou seja, sejam maduros. A palavra perfeito aqui não está perfeição na nossa visão neurótica de vida, né? Eu trato muitos os perfeccionistas, os perfeitos. Tiago diz, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos, falamos mal. Amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E olha só o que ele diz, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim, diz Tiago. Não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga do mesmo poço ou da mesma fonte? Meus irmãos, pode dar uma figueira ou pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Pode. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Só ama quem entende o que é amor. Quem produz amor? Quem produz amor é o Espírito de Deus em mim. Essa história de eu primeiro preciso me amar para poder amar o outro. Isso é narcisismo. Tá? É narcisismo. Amor próprio, né? Nesse sentido é narcisismo. O que o texto diz é que o amor de Deus é tão grande em mim, Deus me transbordou de tal forma que o amor dele está em mim, e por isso eu posso transbordar o amor de Deus que está em mim no outro, ou para o outro, né? Ou seja, é lógico que se o amor está transbordando, borbulhando, fervendo, se expandindo em mim, eu vou transbordá-lo. E não consegue o mal estar em mim. Eu quero encerrar só citando Romanos 5:1, que é nosso texto do ano. Nós fomos justificados pela fé e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é interessante que você entenda que o amor é base do serviço do ministério a Deus. Nada feito forçadamente é de Deus. E entendermos que esse cuidado, esse amor é igual até para com os que te tratam mal, te perseguem, os teus inimigos. Vamos orar? Deus, quero te agradecer, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, ela não volta vazia. Eu vou repetir, toda vez que eu falo sobre palavra, eu sempre repito, eu estou falando de Jesus Cristo. Ele é a palavra. A fala de Jesus ecoa em nós nesse momento. Na realidade, a fala do apóstolo Paulo não é fala do apóstolo Paulo, é fala de Jesus no apóstolo Paulo. Isso é claro para mim. É a fala de Deus, a fala da palavra de Deus. Quando ele traz a fala de Provérbios, é a fala do próprio Deus nos lábios do apóstolo Paulo. Essa é a fala para nós, Senhor. Como é que se vive a vida no corpo? Como é que se vive essa vida de comunidade no corpo de Cristo? Claramente, entendendo que o sacrifício é vivo e eficaz, é intransferível, é pessoal, é pessoal. Sacrifício no Novo Testamento, na Nova Aliança, é pessoal. Esse sacrifício é vivido
dia a dia. E esse sacrifício é feito por amor. É o amor que rege todo o serviço no corpo de Cristo. Corpo, que todos os membros têm sua função. Não existe membro sem função no corpo. A gente tem visto sobre isso. Você não viu? Vá lá e veja. A palavra é clara sobre isso. Se você entende que a sua função é sair da sua casa, sentar numa cadeira, seja onde você frequente, sentar numa cadeira, ouvir os louvores, as pessoas falando, pessoas cantando, a pregação, e depois levanta e vai para casa como se nada tivesse acontecendo, eu entendo que você precisa rever sua vida. Serviço, ministério, não é algo institucionalizado. É algo que se vive no dia a dia, no caminho, amando aqueles que te amam, amando aqueles que te odeiam, se derramando em amor diante das pessoas para que Cristo seja glorificado na tua pessoa, para que as pessoas olhem para ti e vejam o rosto de Cristo em ti. Essa é a vida da comunidade. Senhor, que o teu povo entenda o teu propósito, mas eu também sei que só quem tem o Espírito pode entender as coisas espirituais. Eu sei bem disso, Senhor. E sei da fala do teu servo, do servo sofredor. São poucos os trabalhadores. A fala condiz claramente com só quem entende é quem tem o Espírito. Leva-nos em paz para os nossos lares, entendendo isso, Senhor. Entendendo por que Jesus Cristo diz que poucas pessoas estarão no caminho estreito e muitas no largo. Entendendo, Senhor, por que Paulo diz que eu simplesmente posso até dar meu corpo para ser queimado, mas se não for por amor, de nada serve. Essa fala da palavra, que é uma fala coesa, interconectada, é uma fala só. Nas bocas dos profetas, nas bocas dos discípulos, nas bocas dos apóstolos, na boca do mestre dos mestres. É uma fala só, uma fala interconectada. Que nós entendamos essa fala. Leva-nos em paz para os nossos lares, na tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E nos traz uma semana de reflexão, Senhor, para que entendamos o que tu queres realmente para nós. Assim eu oro, entendendo que o teu amor, a tua graça, tuas misericórdias, unção do teu Espírito, comunhão, estarão sempre com aqueles que entendem o que é o amor, ou quem é o amor. Assim eu oro, claramente entendendo a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça sempre resplandecer o rosto dele sobre ti. Para você também que está nos vendo pela internet, quem nos verá no futuro, que o Senhor seja sempre contigo, indo contigo para onde você for, se você tiver o Espírito dele. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês.